Projetando custos. Quando a gente fala em custos, é importante, antes de mais nada, a gente fazer uma distinção entre as diferentes naturezas dos custos. Eles podem ser variáveis ou fixos, né? Mas quando a gente está falando em variáveis e fixos, a gente está falando que eles são variáveis em relação ao quê, né? Em relação ao volume, né? Então, daquilo que a empresa vende, a quantidade que a gente acabou de ver e projetar ali na receita bruta, por exemplo, os custos variáveis vão ter ali um custo unitário médio em função do volume, e é isso que vai trazer para a gente o custo variável. Então, eles são dependentes do volume de produção, da quantidade de vendas, né, que a empresa faz. Então, para projetar os custos variáveis, a gente pode ter, por exemplo, uma estimativa de qual vai ser o custo médio unitário, vezes as vendas unitárias que a gente acabou de projetar, ou, por exemplo, pode ser um percentual da receita líquida com base numa análise do histórico, tá? São algumas formas de se pensar em fazer. Há também os custos fixos, né? Os custos fixos, eles vão ocorrer independente da performance da empresa. Então, a empresa vendeu ou não, ela já vai estar com esses custos contratados, e se passar muito tempo e ela não estiver vendendo, ela vai ter que repensar se ela quer manter aquela base de custos, né? Então, às vezes, em momentos de recessão, as empresas são obrigadas a cortar justamente essa questão dos custos fixos para se readequar a uma nova realidade, tá? E os custos fixos, eles vão naturalmente ser corrigidos pelo menos pela inflação, né? Então, eles têm uma dinâmica não tão correlacionada com a variação dos volumes da empresa. Ele tem uma dinâmica de natureza mais fixa, mas eles também acabam subindo ao longo do tempo, pelo menos em termos nominais, né? Pelo menos com o efeito da inflação nesses custos. E então vai ser a soma dos custos variáveis e dos custos fixos que vão trazer para a gente os custos das vendas, ou os custos dos produtos vendidos ou dos serviços vendidos. Aqui um exercício, né? Então vamos tentar classificar e projetar custos da empresa abaixo para os próximos 5 anos. A inflação, continuamos com a projeção de cerca de 4% ao ano. Então aqui a gente tem a quantidade vendida pela empresa a cada ano. Vamos assumir que ainda estamos falando daquela empresa de água de coco, né? Aqui a gente tem a receita líquida, a receita bruta, seguido da receita líquida. E aqui tem alguns itens de custo. Temos matéria-prima, temos mão de obra, temos custo de água, conta de água e aluguel. Tá? Então, classifique e projete os custos da empresa abaixo para os próximos 5 anos, considerando as informações aqui expostas.